Muito bem, já estamos começando aqui. Vou dar uma boa noite de novo. Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite a todas e a todos. Boa noite a vocês que estão aqui presencialmente, boa noite a vocês que estão chegando aqui no Periscope. E é um prazer abrir nossa casa para recebê-los nesta palestra que fala sobre desapego. E acredito que todos nós já tivemos perdas na vida. Todos nós já tivemos necessidade de mudar, necessidade de transformar alguma coisa. E praticamente em todos os momentos onde transformações se impuseram a nós, foi necessário que nós nos desapegássemos de uma realidade para começar uma outra. Então, aqueles que já tiveram na sua vida alguma perda, por favor, digam "ho". Que bobagem, né, Cláudio? Que coisa mais boba você dizer, se é possível imaginar alguém na vida que não teve uma perda. Quantos já tiveram perdas amorosas aqui? Sério mesmo? Perdas amorosas? Vocês têm umas caras tão felizes. Já passaram por esse perrengue? Quantos aqui já tiveram perdas financeiras? Também? Meu Deus, que grupo eu reuni nesta casa! Então, quer dizer, perdas financeiras já tiveram, perdas amorosas já tiveram. Quantos aqui já tiveram perdas relacionadas com situações de transformação de vida? Ou seja, você já precisou sair de um lugar e ir morar em outro, perdeu amigos por causa disso, se afastou de pessoas, de situações. Já tiveram isso também? Por sinal, alguém já perdeu um amigo aqui? Naquela célebre disputa entre político de um lado, política de outro. Tem gente que já perdeu amigo assim, meus amigos. Perderam amizades importantes de longos anos por conta de discussões relacionadas com aspectos políticos. Enfim, já tivemos perdas também dolorosas em que pessoas muito queridas, muito amadas, saíram da nossa convivência física por conta de algo, um processo natural em se tratando de vida humana, que é a morte. Todos nós já passamos por tudo isso. Enfim, a vida parece que nos sacode em dados instantes para que possamos vivenciar coisas que nos ajudem no processo de construção de quem somos. E muitas dessas construções vão acontecer a partir do impacto das perdas. E estar no mundo significa estar aberto a viver esses processos de transformação. Ai de nós se não soubermos nos desapegar. Ai de nós se não soubermos a arte de deixar ir. Deixar ir. Que a princípio pode parecer uma coisa meio conformista, não é? Uma coisa meio boba. Deixar ir significa não segurar, não valorizar. Deixar ir significa não se empenhar para sustentar uma realidade? De forma alguma. Deixar ir é uma atitude inteligente de alguém que está ciente de que a única coisa que não pode mudar na vida é a mudança. A única coisa que não pode mudar. A única instância de vida humana que sempre vai acontecer. Nós vamos mudar o tempo todo. Nenhum pé mergulha no mesmo rio duas vezes. Dizia Heráclito, pensador pré-socrático, 400, 500 anos antes de Cristo. E ele queria nos lembrar que dentro da vida humana, aquele pé não será mais o mesmo, porque na segunda vez esta pessoa já mudou. Ah, mas o rio também não será o mesmo, porque na segunda vez as águas já são outras, já passaram, já correram. E isso está acontecendo conosco o tempo todo. Eu sou Karl Mascarenhas e eu sou um ser humano que muda muito, e que já mudou bastante, que vai continuar mudando muito. Dentro do meu trabalho, eu estou o tempo todo lidando com gente. E é o meu ganha-pão. Trabalhar ajudando pessoas, mas ganhar o meu sustento a partir deste tipo de trabalho. Então, sou professor no curso de Programação Neurolinguística que nós ministramos aqui no Instituto. Nós também oferecemos trabalhos direcionados para empresas. Eu atendo empresas do Brasil inteiro, com palestras, seminários. E também
nesse trabalho, nós estamos amando o que estamos fazendo. Não sou eu, como minha sócia Martim, aqui, que é psicóloga e tem formações em coaching, tem formação completa também em PNL. Nós nos debruçamos sobre uma atividade que nós amamos fazer, ajudar pessoas. E nós mudamos para que isso pudesse acontecer. Eu, por exemplo, deixei de lado uma profissão, que era a profissão de arquiteto, de prédios, de casas, para me tornar arquiteto de gente. Hoje, a minha ideia é ajudar pessoas no processo de construção das suas vidas. Médicos ajudam pessoas. Médicos fazem desse trabalho o seu ganha-pão. Espera-se que eles gostem também de pessoas. Professores ajudam pessoas. Ajudam pessoas em seus processos de transformação. Espera-se que os professores também gostem de pessoas. Enfim, trabalhar com gente é, para mim, uma grande bênção. Uma grande bênção. E seria interessante que todas as pessoas que estivessem trabalhando com gente estivessem atentas a essa realidade que é básica. Se eu trabalho com gente, é muito importante que eu goste de gente. E que eu possa perceber que as pessoas vivem essa transformação. E que eu possa também, por exemplo, acompanhar a transformação das pessoas. Ter condição de notar que elas mudam. Sem me espantar com essas mudanças. Mais que isso, me encantando com as mudanças. Eu gosto muito daquela ideia de que nós podemos olhar as pessoas, perceber as transformações que elas fazem, mas sem querer que nós sejamos os transformadores. Ou seja, eu ajudo a pessoa no seu processo de transformação, mas eu não sou aquele que muda a pessoa. Por que eu falo isso? Porque eu já tive contato com inúmeras pessoas que diziam assim: eu vou me casar com fulana, e fulana tem algumas atitudes, uns comportamentos que eu não gosto muito. Muito bem, mas quando ela se casar comigo e vier morar comigo e estiver aqui no meu poder, na minha mão, ela vai se transformar. Porque eu vou mudá-la para que ela possa se encaixar no meu modelo. Em outras palavras, a pessoa estava dizendo isso. Eu quero alguém que eu possa lapidar, moldar e fazer com que ela fique exatamente da forma como eu quero que ela fique. Aí alguém diz assim: puxa, quando nós estamos nos encaminhando, saindo do eu e indo para o nós, porque numa relação estamos saindo do eu e caminhando para o nós bem, espero que não seja nó apenas, seja laço, mas estamos caminhando para o nós, que nesse nós você vai precisar desapegar-se de muita coisa, obviamente. Desapegar-se do que é a sua solteirice, desapegar-se de uma vida de decisões solitárias, desapegar-se de uma forma de ser para começar outra, obviamente. Mas é interessante que também você tenha a condição de desapegar-se de crenças sobre como deve ser o outro. Porque no processo que nós vivemos de estar com gente, é muito importante que tenhamos condição de perceber que nossas crenças também merecem mudança. E desapego também tem a ver com desapego de maneiras de pensar. Então, eu pensei de um jeito até hoje. Eu tenho uma maneira de entender a vida, entender relacionamento, entender tantas coisas, mas isso é até hoje. Eu posso também, já que procuro uma vida com o outro, eu posso me desapegar também da minha maneira de pensar sobre como é este outro ideal, para que eu não fique vivendo em cima dos ideais. Que dor quando as pessoas se apegam a ideais. Eu me apego ao ideal do que é uma vida perfeita, eu me apego ao ideal do que é um colega perfeito, um chefe perfeito, um trabalho perfeito, uma esposa perfeita, um marido perfeito, um filho perfeito, uma vida perfeita. E esse tipo de molde vai aprisionando a gente, ao ponto de chegar àquele momento em que você diz: meu Deus, eu não estou satisfeito com nada, porque nada do que eu vivo é perfeito. Mas a pessoa tem tudo que qualquer outro sonharia.
mas ele não consegue lidar com as menores contrariedades. Ele não consegue lidar com as mínimas situações que não se encaixam com o modelo e torna-se uma pessoa profundamente insatisfeita. Elevou demasiadamente o seu nível de exigência e por causa disso a sua vida é a vida que qualquer pessoa gostaria de ter, mas para ele não serve. Para ele é tormentoso, é doloroso viver as coisas que vive. E mais, torna a vida dos outros um verdadeiro inferno. Porque não se desapega dos modelos originais, dos modelos que uma vez construiu como os ideais. Gente, isso pode acontecer em inúmeras ideias de vida, ou em inúmeros aspectos e contextos. Então, às vezes nós reclamamos muito do lugar onde nós nascemos, nós reclamamos muito do externo, nós reclamamos muito da vida do país, das situações que nós vivemos e, quem sabe, em alguns instantes poderíamos começar a pensar: por que eu não sou feliz apesar de? Por que eu só posso ser feliz por causa de? Então eu começo a colocar, por causa de tal coisa eu não sou feliz. Por causa de tal outra coisa eu não sou feliz. E que tal começarmos a pensar: se eu mudasse de por causa de para apesar de? Apesar de, eu sou feliz. Apesar de estar vivendo no lugar onde vivo, apesar de ter as condições que tenho, eu quero e mereço me sentir feliz. E não significa que esse feliz seja o acomodado, o que vive na ilusão, mas um feliz que é capaz, inclusive, de perceber as coisas que não gosta, para mudá-las. É um feliz consciente, não é um feliz doentio, não é um feliz que parece que está respirando um gás hilariante o tempo todo. Este é o feliz doente. Eu falo de um feliz consciente. O grande problema que nós vivemos é achar que uma pessoa feliz não pode ficar triste. Uma pessoa feliz não pode ficar com raiva. Por que não? Se a raiva é humana, se a tristeza é humana. Aliás, nós temos 5 grandes emoções dentro do pacote da nossa humanidade, que chamam de a trama das emoções básicas. Então nós temos a tristeza, nós temos a raiva, e é um acróstico, um acrônimo com as letras da palavra trama. Tristeza, raiva, quem imagina esse A aqui qual que é? Alegria, alegria. M de quê? Medo. Medo é básico humano. O medo nos salvou as vidas, muitas vezes. Se você está vivo aqui hoje, pode ter certeza que o medo já lhe salvou em algum momento. E o último A, o amor, que para muitos vai ser sentimento, para outros vai ser também emoção, e de uma maneira geral, essas 5 emoções que em alguns estudos de inteligência emocional acrescentam a essas mais 2, que são o nojo e o espanto, a surpresa. Enfim, essas seriam emoções que vêm fazendo parte de um pacote humano. Mas e será que nós poderíamos ser felizes, mesmo que em alguns momentos sintamos medo? O que vocês acham? Por que não? Esse medo é importante? Será que poderíamos ser felizes mesmo em alguns momentos sentindo tristeza? Ora, não somos seres apáticos à vida. Nós somos seres que vivemos o pathos da existência. Pathos, que é um radical grego que vai ter a ver com paixão, mas que também tem a ver com apatia. A apatia seria apatos, sem patos, sem esse tipo de ânimo, de força que tem a ver com apaixonamento. Enfim, nós temos medo, sim, nós temos alegria, sim, nós temos amor, sim, nós temos raiva. Por que não? Raiva também não é importante em algum instante para a gente marcar nosso território? Enfim, temos, e eu quero falar aqui depois de 5 ideias para que nós possamos enfrentar os apegos e poder ter mais segurança na hora de deixar ir. Então, eu quero trazer 5 ideias que nos ajudem nesse processo. 5 ideias que possam apoiar a nossa caminhada na direção do desapego. Mas antes disso, eu gostaria de convidar vocês a dar uma levantada da cadeira, por favor, e uma boa esticada no corpo, se for possível, para aqueles que possam e queiram. Vamos fazer
uma boa esticada no corpo, uma boa alongada, o máximo que vocês puderem. Vira para um ladinho assim também, para poder pegar essa área daqui. Vira para o outro ladinho também. Isso. Mexe com o pescoço, tá joia? E eu gostaria de pedir para vocês que vocês pudessem dar uma olhada ao redor. As pessoas que estão mais próximas, dá uma olhada ao redor, tá joia? Pronto, localize alguns olhares diferentes daqueles com os quais você já está acostumado, porque pode ter gente que tenha vindo acompanhado, né? Então, olhe alguns olhares diferentes, tá joia? Faça um aceno para algum olhar que você não conhece. Um acenozinho, assim, ok? Procure alguém que você não conhece, cumprimente, dê seu nome e saiba o nome de uma pessoa, mas só vale para quem você não conhece. Alguém que você não conhece, troque de nomes. Muito bem. Beleza. Agora podemos nos sentar, era só para dar uma sacudida, depois desapegar vocês do banco, da cadeira. Gente, uma dinâmica simples como essa já gerou casamentos, sociedades, amizades de infância, tá? Mas eu queria dizer para vocês que meu objetivo aqui era apenas para fazer vocês sentirem que sair de uma situação e ir para outra não é nada horroroso. Tá? Nós às vezes nos apegamos a uma posição apenas porque ela é cômoda. Mesmo quando ela está ali há muito tempo e não está trazendo mais nada de novo, nada de bom para a gente ainda fica ali, naquele lugar. Eu gostaria até de lembrar que às vezes nós nos apegamos até mesmo a situações incômodas. E é muito comum pessoas se acomodarem a situações incômodas. Por isso que esses 5 elementos ou 5 ideias vão ser um pouco abstratas, tá? Porque eu gostaria muito que vocês pensassem nessas 5 ideias a partir da sua vida, do seu lugar na vida. O que elas significam para você? O que essas 5 ideias significam para você em relação a coisas com as quais vocês estão apegadas, e que vocês sabem que não estão sendo positivas para você. Você tem certeza que já está na hora de mudar. E talvez até tenham vindo para essa palestra justamente por causa disso. Cal, qual seria então a primeira coisa que você quer nos trazer como reflexão para a mudança? Gente, a programação neurolinguística, ela tem uma pegada de, sabe, uma coisa meio prática. Mas é uma prática que vale refletir. Não uma prática do fazer por fazer, mas uma prática que está calcada em muitos pensamentos dentro da própria neurociência, dentro da filosofia, dentro do senso comum também, e que tem a ver com quebra de automatismos. Então, a primeira ideia interessante para a gente fazer essa mudança seria decidir. Então, eu gostaria de pedir para vocês que pensassem em o que significa decidir. E decidir, deliberar, é uma instância humana. Bichos não decidem. Uma flor não decide desabrochar, não decide abrir suas pétalas. Ela apenas recebe o impulso da natureza e faz isso. Você não vai ver uma goiabeira dizendo: eu não quero dar goiabas, eu quero dar bananas. Ela não pode escolher o que é que ela vai dar para o mundo. Ela é goiabeira, ela tem que dar goiabas. Você não é uma goiabeira. Você pode dizer, por exemplo: eu quero não mais trabalhar na área em que eu trabalho. Eu quero desapegar-me de uma linha de vida, de uma estrada, para começar uma outra. E se você quiser, você tem direito de fazer isso. Mas o primeiro momento, a primeira coisa importantíssima a ser feita é decidir. Por que isso é tão complicado em se tratando de vida humana? Simplesmente porque quando nós decidimos, nós estamos jogando infinitos futuros possíveis na lata do lixo. Ora, se eu decido seguir um caminho, isso significa que todos os outros foram jogados no lixo. Será que isso
bagunça um pouquinho a nossa cabeça? Decidir, por exemplo, seguir uma carreira. Isso significa que você vai dizer não a infinitas outras. E algumas que são agradáveis para você. É muito forte para algumas pessoas perceber que no momento em que ela diz eu quero ser um profissional nesta área, ela precisa dizer não a tudo mais que ela faz em outras áreas. Às vezes ela consegue até juntar uma coisa com outra. Eu vi, por exemplo, de alguns atores falas muito interessantes. Do tipo, eu não sabia o que eu seria na vida. E de repente eu pensei, puxa, ator, se eu me tornar, eu posso ser muitas coisas. Porque em cada novela, em cada filme, em cada peça de teatro que eu atue, eu posso brincar de ser um ser diferente. Enfim, é interessante notar que até mesmo quando nós fazemos uma escolha, nós estamos demonstrando grande desapego. Difícil é alguém que não tem a possibilidade de desapegar-se, fazer escolhas com naturalidade. Eu me lembro muito de, quando falo sobre a questão da decisão, de situações na minha vida em que eu precisei dizer, quero ir por este lado, não quero ir por aquele outro. Quero seguir um caminho e não quero seguir outros. E o quanto que a gente recebe de influência nesse sentido. Não sei se vocês já perceberam, antes de tomar uma decisão, as influências que você recebe. Eu, por exemplo, para tomar a decisão de seguir a carreira que eu sigo, eu precisei receber do meu pai muito tipo de admoestação, de falas desencorajadoras, porque ele achava que para a minha felicidade eu precisaria ser alguém que trabalhasse na Petrobras ou no Banco do Brasil. Isso já faz muito tempo. Enfim, ele queria que eu fosse um engenheiro químico, que eu trabalhasse na Petrobras, que era o lugar onde ele trabalhava, e ele era muito feliz lá dentro. Bom, eu não tinha a menor vocação, mas aos 16 anos eu fiz o meu primeiro vestibular para engenharia química. Graças ao meu pai. E não passei. Não passei. Graças a Deus. E em seguida fui fazer algo que a minha vontade pedia, que era ser arquiteto. E foi muito interessante. Eu disse, mas Cal, você faz um trabalho hoje muito mais próximo das áreas de humanas, talvez ou de administração, ou quem sabe de filosofia, psicologia, enfim. Por que você não optou por essas estradas? Bom, na época eu não sabia que era isso o que iria fazer a minha vida ser feliz. Eu não sabia. E essa decisão foi acontecendo aos poucos. Não ache que a decisão da sua vida é algo que uma vez tomada será eterna. Entenda que decisões você fez e que você terá inclusive que se desapegar de algumas decisões. Quantas vezes eu já decidi seguir por um caminho, ou decidi um propósito, um objetivo, e depois eu percebi que esse objetivo tinha prazo de validade vencido. Já viram objetivos, sonhos com prazo de validade vencido? Alguém aqui quis ser bombeiro, por exemplo? Você quis ser veterinária, deixou de lado? Você, se bem que você hoje tem quantos gatos em casa? 4 gatos em casa. Alguém já decidiu alguma coisa na infância e adolescência bem diferente do que faz hoje? Eu só queria ter uma noção. Eu sou muito parecida com você. Eu larguei a arquitetura. Ser profissional de network marketing, é totalmente diferente. Qual é o seu nome? Maiana. Maiana deixou a arquitetura e foi trabalhar com pessoas, criando redes, né, de negócios. Legal. Você, querido? Eu também tive vontade de ser veterinário, fiz administração e mudei também. Para outro campo bem diferente? Área jurídica. Jurídica, ok. Alguém na infância ou adolescência quis alguma coisa bem esdrúxula? Esdrúxula para você hoje. Na época parecia tão viável. Astronauta, que tal? Alguém quis ser astronauta? Sim, astronauta, legal, ótimo. Hein? Mágico, beleza. Ótimo. É muito interessante isso acontecer. E aí, qual é o problema de nós nos desapegarmos de alguns sonhos antigos? Por que não?
Por que se você teve um sonho um dia, você diz assim, eu tenho que ser isso que eu quis até o final dos meus dias, porque eu decidi. E eu tenho que ter esta coisa ou viver esta realidade. Caramba, desapegue-se de alguns sonhos. É possível. Ah, Cal, mas sempre não nos dizem, nunca desista dos seus sonhos. Não é uma frase que a gente já ouviu há muito tempo? E quem sabe um bombardeio de frases como essa possa nos fazer viver realidades que hoje não fazem o menor sentido para nós. Eu gosto até de brincar dizendo assim, nunca desista dos seus sonhos. Se não encontrar numa padaria, procure em outra. Mas, quem sabe em outra padaria você encontra esse sonho de uma forma diferente. Vai ver que não tem goiabada, tem doce de leite dentro. E aí ou você diz assim, eu não quero hoje o sonho, eu vou querer um risoles, um churros, né? Eu vou querer uma outra coisa. Enfim, ou uma acarajé, beleza, legal. O que eu quero trazer pra gente é que decidir é uma demonstração de desapego. E em alguns momentos nós vamos ter que nos desapegar também das nossas decisões. E que maravilha se isso acontecer. Que maravilha. Um segundo ponto é questionar. Por que questionar é algo que eu considero tão valioso, tão importante dentro da nossa conversa sobre desapego? Porque em muitos instantes nós colocamos na nossa mente que determinadas realidades são a verdade. Há uma frase de Émile Chartier, um filósofo e escritor francês, que eu gosto muito. Ele diz assim, nada é mais perigoso do que uma ideia quando ela é a única que se tem. Vou repetir para vocês. Nada é mais perigoso que uma ideia quando ela é a única que se tem. Quando Chartier estava falando a respeito disso, eu acho que a grande pegada para nós que estamos discutindo o desapego é que em muitos instantes nós temos ideias, acreditamos que as nossas ideias são a verdade e nós nos acomodamos com isso. Parece que a verdade traz uma sensação de colo de avó. Sabe, colo de avó que a gente se aconchega e é quentinho e é gostoso. E aí você não quer mais fazer nada, só quer aquele cafuné, aquele cheirinho de talco e de leite de rosas. Colo de avó não tem esse cheiro? Não é talco e sabonete Febo. Maravilha! É sabonete Febo, ou leite de rosas, ou talco ou alfazema, como o MEI aqui nos traz. Então, aí você fica ali no bem bom e não questiona. Gente, crenças precisam ser gelatinizadas. Essa é uma fala que eu trago sempre nos cursos. Mude seus mapas de realidade, mude seus modelos de mundo. Desapegue-se de algumas ideias que em algum momento foi o certo para você. Há instantes na nossa vida em que até mesmo valores precisam ser alterados. Então, vamos imaginar, quantas pessoas aqui, por exemplo, acham que liberdade é um valor importante? Só para eu ter noção. Um valor importante. Ter liberdade. Quantos aqui acham que segurança é um valor importante? Mais ou menos eu vi as mesmas mãos. Isso me preocupou um pouco. Sabe por quê? Porque, às vezes, você, para ter liberdade, você vai precisar abrir mão de quê? Segurança. E, às vezes, para você ter segurança, você vai ter que abrir mão de liberdade. Ah, calma, mas assim você está dando muita confusão para a gente. Qual dos dois é mais importante? Então, anotem que eu vou dizer qual dos dois é o mais importante. Mentira, no dia que eu for dizer qual dos dois é mais importante, me internem. Ponham-me numa camisa de força. Porque eu não posso dizer o que é mais importante para Cal e achar que este mais importante para Cal será o mais importante para todo mundo. E mais, será o mais importante para todo mundo o tempo todo.
Porque pode ser que em dado momento, em dada circunstância da sua vida, segurança seja fundamental. E você precisa dela. E ela vai lhe ajudar a tomar decisões. Em outros instantes, é a liberdade quem vai te sacudir, quem vai lhe cutucar. E ela vai ser o valor que vai despontar como mais decisivo para aquele determinado contexto. Enfim, quando nós estamos procurando a verdade, é muito comum que abracemos ideais, abracemos formas de pensamento e nos aferremos a elas e agarremos cada uma delas com unhas e dentes. E, mais que isso, começamos a querer doutrinar as pessoas para que elas também sejam contagiadas por essas verdades. É muito difícil conviver com pessoas que só têm verdades. É muito difícil conviver com pessoas que não questionam as suas verdades. Então, eu acredito que uma coisa é de um jeito, não satisfeito, eu quero que todos achem que isso é a verdade. E mais, eu começo a me tornar uma pessoa desrespeitosa com aquilo que os outros pensam. Eu brigo com as pessoas que não pensam como eu. Eu diminuo a importância das pessoas que não pensam como eu. Isso vai se tornando absolutamente aversivo. Eu vou me tornando uma pessoa que não consegue conviver. E o pensamento mais radical, que beira uma ideia fascista, é eu começar a ser violento com as pessoas que pensam de forma diferente. Por que não questionar aquilo que eu chamo de minha verdade? Por que não me desapegar de algumas verdades para poder abrir espaço para coisas novas? E quando eu falo sobre algumas verdades, aí estão também determinadas situações. Quantas pessoas, por exemplo, estão vivendo a solteirice porque recebeu informações de que o casamento é uma desgraça? Né? Ou o contrário, quantas pessoas estão vivendo um casamento só porque colocou na cabeça uma verdade de que a solteirice é uma desgraça? E assim, essa pessoa não questiona. Eu não sei qual é a desgraça, não sei. Mas eu acredito que nós podemos encontrar graça ou desgraça em qualquer contexto, a depender daquilo que estejamos vivendo e a depender do nosso próprio tipo de jeito de vida. Né? Para algumas pessoas, eu acredito que seria muito bom que elas encontrassem um par. Para outras, eu diria, talvez você não seja feito para ter um par. Talvez você seja feito para uma vida mais solta. E o grande problema é quando eu coloco na minha cabeça que existe uma verdade e que ela não pode mudar. Algumas situações podem mudar, sim, mas é você quem vai descobrir se para você é algo que você quer ou não fazer a mudança. Eu acho até que vale a gente fazer uma brincadeira agora, rapidamente, mais uma que gera casamentos, gera sócios, gera clientes, amigos, que é o seguinte. Eu vou pedir que você procure em alguém que está aí por perto uma área do corpo que esteja coberta. E que você possa, uma área respeitosa. E você passe a mão nessa área coberta do corpo de alguém. Por favor, faça isso. Beleza. Tá. Pode. Já chega, eu acho que tá bom. Tá bom. Acho que tá de bom tamanho. Eu queria saber o seguinte: quando você recebeu esse toque, o que veio? Que tipo de sensação? Que tipo de afeto veio? Recebeu um toque? Uma sensação de carinho? Ok? Houve quem sentisse talvez um incômodo? Pode ser? Poxa, me senti envergonhado, me senti tenso, né? Sei lá, vá saber o que você sentiu. Mas o que eu posso dizer é, na hora que você faz um movimento na direção de um outro ser humano, isso já é uma forma de questionar se
estar sozinho é a melhor opção. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo favorecedor de estar sozinho. É ou não é, gente? Um mundo muito favorecedor de estar sozinho. Alguém diz, não, mas nunca houve tanta conectividade, nunca houve tanta possibilidade de estarmos juntos, nunca houve tanta rede social, nunca houve tanto tipo de possibilidade de se fazer contato virtual. E eu digo, será que os contatos que nós fazemos a partir de Instagram, de Facebook e de todos os outros tipos de rede social são exatamente contatos efetivos? Então, hoje é muito fácil estarmos sozinhos. Muito fácil. Quem sabe, seja um grande questionamento, nós podermos dizer, não é só importante desapegarmos-nos de outras pessoas, em especial daquelas que porventura nos façam mal, mas talvez seja interessante nos desapegar da solidão, da própria solidão. Deixa eu me desapegar um pouco da ideia de que sou autossuficiente. Deixa eu me desapegar um pouco da ideia de que tudo eu resolvo sozinho, que está tudo bem se eu estiver sozinho, de que todas as decisões têm que sair da minha cabeça. E se eu começasse a me aproximar de outro ser humano? E se eu começasse a tocar as vidas de outras pessoas? Seja de que forma for. E dentro dessa perspectiva, eu até digo, nem sempre será bom. Então, se por acaso eu dirijo a minha mão ao ombro da May, que está aqui coberto, e faço esse tipo de movimento, esse tipo de toque, e se ela tiver embaixo da roupa um ferimento, ora, talvez ela sinta dor. E então, esses contatos que nós fazemos com os outros são contatos que podem gerar dor, óbvio. Mas toda vez que nós ficamos sozinhos, sem o risco, isso em si já é também um risco. Porque pode ser que a dor da May seja exatamente a dor de não ser tocada. E a minha dor seja a dor de estar sozinho. E isso eu só posso descobrir tentando, testando. Por isso que eu sugiro sempre que a gente questione a crença. Questione a crença. Questione o que você tem como verdade. Questione a realidade que hoje é tradicional, corriqueira para você e que amanhã pode ser totalmente diferente. Um outro ponto que eu gosto de sugerir para as pessoas é modelar. O que modelar significa dentro da PNL? Bom, para que a gente possa aprender a deixar ir, que tal começar a procurar pessoas que já conseguiram? Que tal começar a pensar em quem mais eu conheço? Ou que pessoas estão por aqui que eu sei que já passaram pelas mesmas perdas que eu? O que essas pessoas fizeram? Será que algumas conseguiram grandes resultados? Será que algumas conseguiram dar a volta por cima? Será que se eu observar o que elas fizeram eu não posso aprender também? Então, é muito interessante que no momento em que temos perdas, haja um processo de introspecção, de medo, de eu vou me tornar mais carrancudo, vou para a toca. E quem sabe, a minha possibilidade agora de tocar vocês, gelatinizar essa crença é: observe se não é melhor fazer exatamente o oposto. Eu tenho perdas que eu possa procurar quem mais teve perdas parecidas com as minhas, e com essas pessoas eu vou procurar saber como elas lidaram com isso. Vocês já viram pessoas, por exemplo, que tiveram perdas dolorosas de entes queridos em situações de violência urbana, por exemplo, e procuraram outros que tiveram e construíram um projeto, construíram uma ONG, construíram alguma coisa para que não se sentissem sozinhas em sua dor? Isso foi fabuloso para o processo de lidar com a perda. Isso foi importantíssimo para elas. Ou alguém que disse: nossa, eu tive uma perda e eu fui conversar com alguém que passou por coisas parecidas e essa pessoa me ensinou a ver essa realidade de uma outra forma. Então, é interessante que modelar significa eleger modelos
que possam nos apoiar e nos dar informações preciosas sobre como levar a vida a partir daquela perda e não ficar preso à perda. Há uma passagem que eu gosto muito, que é atribuída a Buda, e que fala o seguinte: uma jovem mãe com um pequeno filho morto nos braços, e ela sofre com aquilo, e ela não consegue nem sequer enterrar a criança, de tanta tristeza, de tanta dor que ela sente. E aí ela vai a Buda e pergunta o que ela pode fazer, mas na verdade ela pede mais: se és um homem sagrado, se és um homem santo, eu vos peço que devolva a vida ao meu filho. E ele disse: eu vou te pedir uma coisa, e depois você volta aqui com o corpo do seu filho. E ela fica: peça o que quiser. E ele disse: vá até a cidade, bata em cada porta que você puder durante todo este dia, e peça 1 grão de mostarda em cada casa onde nunca tenha acontecido a dor de uma morte. E ela foi. Ela batia nas portas das casas. Você perguntava: você poderia me dar 1 grão de mostarda? E as pessoas diziam: óbvio, claro, vou pegar. Ah, sim, mas tem que ser de uma casa onde nunca ninguém tenha sofrido a dor de uma morte. Aí, sinto muito, aqui nós já tivemos mortes e já sofremos muito com isso. Então, então não serve a mostarda da sua casa. Ia numa outra, batia: claro, temos 1 grão de mostarda, tome aqui. Ah, mas tem que ser de uma casa onde ninguém tenha sofrido a dor de uma morte. Infelizmente nós já padecemos mortes aqui, pessoas amadas já foram para o outro lado. Enfim, aí ela foi batendo de casa em casa, batendo de casa em casa, e percebeu que todas as vezes, em cada casa, alguém já tinha sofrido a dor da separação a partir da morte. E aí ela voltou a Buda e disse: o que fazer? Não tenho condição de lhe dar 1 grão de mostarda. E ele falou: então o que é que você percebe com isso? E ela disse: eu percebo que não estou sozinha. A morte bate em cada casa e bateu também na minha. E naquele momento ela se iluminou e ela pôde se despedir do seu filho. Porque a morte nos aproxima enquanto humanos. A morte nos torna semelhantes. Viver a dor das separações é algo que nos faz viver a vida em humanidade. E assim, na hora em que eu modelo pessoas que tiveram perdas, na hora que eu tenho a humildade de pensar: puxa, fulano já passou por perdas muito fortes, talvez até mais do que eu, o que eu posso aprender com essas pessoas? Um outro ponto interessante é você começar a aprender o desapego, até mesmo porque você vai ver pessoas com dores muito maiores que as suas. Quantas perdas são maiores, mais dolorosas, que você diz: meu Deus, eu não sei como eu conseguiria lidar com isso. E enfim, essas pessoas podem nos ensinar. E às vezes são coisas bem espantosas. Perdas financeiras de pessoas que foram do máximo ao mínimo e se recuperaram depois, se reconstruíram. E você diz: eu não sei como eu faria se eu estivesse na situação daquela pessoa. Eu já tive presente em alguns eventos onde algumas pessoas contaram histórias absurdas sobre como suas empresas eram gigantescas e essas pessoas perderam tudo por conta de alguma circunstância e depois elas reconstruíram e se reconstruíram também. Então, é como se a gente tivesse condição de: meu Deus, o que é que eu tiro dessa experiência? Como eu posso aprender com essa experiência? O que é que eu trago para a minha vida que pode me ajudar também no meu processo de desapego, né? Muito bem. Uma outra palavra aqui importante é inovar. Gente, inovar é fazer alguma coisa diferente. Eu não sei quantas pessoas já tiveram experiências difíceis de perdas e depois disseram: eu não sei o que faço.
faça alguma coisa diferente. É possível você abrir espaço na sua mente, abrir espaço na sua mente para qualquer coisa nova chegar e dar uma sacudida em você. Sabe como gente que aprendeu a escrever sobre sua dor, que se tornou um escritor? Pessoas que começaram a pintar a partir de uma dificuldade que viveram e se tornaram artistas. Pessoas que começaram a compor e a aprender um instrumento por conta de uma dor. É engraçado que eu faço minhas pinturas, meus desenhos, e há alguns que eu fiz e que muita gente olha e diz: puxa, Cal, quando você fez essa pintura você devia estar muito feliz, olha só a explosão de cores. Putz, grila, esse dia eu estava péssimo. Eu estava pintando para poder transformar minhas lágrimas em cores. E é incrível como isso funcionava para mim. Um quadro novo, uma obra de arte nova, me ajudava a expurgar uma dor que eu estava sentindo. E é muito interessante fazer a sua dor, a sua perda, se transformar em alguma coisa nova. Pode ser uma ação, pode ser um projeto, pode ser uma poesia ou pode ser um trabalho novo. Pode ser a ajuda a alguém. Eu conheço pessoas que fizeram isso, que a inovação da vida delas foi: diante da perda, eu me engajo num trabalho social. E aquilo foi altamente curativo. Enfim, o que pode ser um processo de inovação que te ajude no momento da perda? Bom, o que pode ser um pedido de prazer da sua alma quando está tudo muito escuro, está tudo muito sombrio? Eu ouvi uma certa vez que há um pensamento zen que diz o seguinte: o céu sempre está azul. Estranho, né? Porque tem dias que você olha para cima e vê nuvens. Opa! Acima delas o céu está sempre azul. Ah, mas tem dias que eu olho para cima e vejo chuva. Não, acima da chuva o céu está sempre azul. Enfim, o que pode ser um caminho de você ir além da neblina, além da nuvem, além da chuva, e que pode trazer ânimo, coragem, força para a sua vida? E o final, uma quinta possibilidade, uma quinta instância de atuação para nós que estamos querendo deixar ir, é justamente agradecer. Como assim agradecer? Algumas perdas são muito dolorosas. Eu não tenho o que agradecer. Será? Será que diante de alguma perda dolorosa você não poderia agradecer a bênção de ter tido esta coisa boa por tanto tempo na sua vida? Será que não poderíamos aprender, por exemplo, num processo de modelagem com vários povos, inclusive aqui na América do Sul? Eu vi uma vez um vídeo de um lugarejo, salvo engano, na Guiana Francesa, em que os sepultamentos, os velórios, são festas. E foi... Deus é mais. Eu estava vendo esse documentário, e o que estava acontecendo? O repórter chegava numa casa e estava o pessoal dançando, uma festa, e aí a câmera ia entrando, e aquela festa, todo mundo, música, bebida, gente com bandeja chegando, oferecendo, a galera toda bebendo, se abraçando, não sei o quê, e aí a câmera ia chegando e dava um caixão com a senhorinha dentro. E aí o repórter começava a conversar com as pessoas e ele dizia: o que faz vocês festejarem e comemorarem o velório, neste velório, a passagem dessa senhora e tal? E o filho dizia: minha mãe morreu ontem à noite, uma bala perdida, um tiroteio entre policiais e ladrões perto de casa,
e hoje ela está sendo sepultada. E a nossa festa hoje é celebrando os 63 anos em que ela esteve conosco, como uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma grande amiga de todos nós, e por isso nós celebramos a vida que ela teve ao nosso lado. Então, é uma forma diferente. Mas eles agradeciam em vez de sofrer apenas. O que a gente pode tirar das experiências? Isso tem um nome dentro da programação neurolinguística: ressignificação. Ou seja, observar a mesma realidade a partir de ângulos diferentes. Como que eu posso perceber uma determinada situação e tirar dessa situação algum aprendizado ou algo positivo? O que eu posso agradecer de uma determinada experiência? Enfim, quantas vezes pessoas saem das suas vidas e vocês estão ali amargando uma dor e daqui a pouco alguém lhe pergunta assim: vem cá, esse miserável não fez você sofrer um bocado? Essa tranqueira, essa chave de cadeia que ficou com você 5 anos, e agora que o miserável vai embora, você está aí acabada, chorando. Pelo amor de Deus, como é que é isso? Aí você e se dá conta de que foi um livramento, né? A vida tirou aquele encosto da sua vida, da sua proximidade, e você diz assim: gente, será que não está no momento de eu agradecer? E aí é exercício, porque é incrível como nós nos apegamos até a sofrimento. É incrível. Porque também dentro dos processos de sofrimento, dentro dos processos de dor, que não obrigatoriamente são sofrimentos. Às vezes você tem uma dor, se você se arrasta naquela dor, ela se transforma em sofrimento. Porque ter dor é humano, é parte da vida. O sofrimento pode ser uma escolha, como dizem alguns, né? Então, eu posso começar a pensar: puxa vida, será que eu não estou escolhendo justamente o caminho de aumentar a minha dor e estender esse sofrimento? E o que está me fazendo esse tipo de situação? O que está me prendendo nessa realidade? Ora, pode ser um apego à condição de vítima, que traz alguns excelentes benefícios. Quando eu estou na condição de vítima, eu recebo carinho, atenção de todo mundo que está do nosso lado. Lógico, não recebo? Eu estou sofrendo, pessoas amigas vêm, me abraçam, me acolhem. Aquela pessoa que é vítima, por exemplo, ela não precisa fazer nada, ela só precisa sofrer, e ela faz isso muito bem. Não bote ela para lavar os pratos, não. Né? A faxina, deixa ela quietinha lá chorando, ouvindo Maísa, meu mundo grande. Deixa ela quietinha lá que ela está sofrendo, viu? Deixa, a gente lava os pratos, minha filha. E aí toma lavar os pratos lá e deixa a menina sofrendo, coitada. Não precisa lavar o banheiro, não. Fique no seu quartinho chorando. Há muitos benefícios para as vítimas. E é triste porque enquanto você não perceber isso, você não se desapega do miséria que foi embora, né? E nem se desapega da situação que está vivendo, que é a situação da dor. Eu preciso me desapegar de você. May vem para palestra com uma camiseta dizendo barril. Dobrado. E ainda fica com esse negócio falando. E aí... Ela sabe como é que eu sou, ela me conhece já. Enfim, e ela me trouxe chocolate hoje, eu não posso brigar com ela. Não faça isso. Você ia dizer que ia levar meu chocolate embora, né? Não faça isso, não faça isso. Aí eu vou pedir a Carmen o chocolate dela. Um dos melhores chocolates de Salvador dessa moça aqui, ó. Enfim, nós podemos começar a perceber a que estamos nos desapegando, né? A que estamos podendo fazer o processo de desapego começar a acontecer. Porque tornar-se uma pessoa que se desapega mais facilmente, que deixa ir mais facilmente, não é tornar-se um insensível. Que talvez seja um grande medo de muita gente. Se eu me tornar uma pessoa que não me apego às realidades, eu posso me tornar uma pessoa muito seca. Eu posso me tornar um ser humano muito frio.
E não é isso que nós estamos colocando aqui. No próximo encontro, a palestra que virá depois dessa, daqui a uma semana, eu vou tratar especificamente do desapego relacionado com relacionamentos. Tá? Então a ótica vai ser relacionamentos. Também com base em programação neurolinguística, filosofia, né? Essas coisas todas com as quais a gente lida aqui. Eu queria dizer para vocês, primeira coisa importante é agradecer, daqui a pouco eu vou dar um fechamento na palestra, mas eu queria agradecer muito as doações de vocês de leite em pó. Nós fazemos a entrega a algumas instituições que estão precisando muito, tá? Então, realmente, essa doação terá um destino que será muito feliz. Para essa quantidade que vocês trouxeram, a gente vai levar para as obras de Irmã Dulce. E está sempre precisando, é muito trabalho, são muitas crianças, a necessidade é diária. Tá? A outra coisa, vocês receberam material sobre a palestra, ou sobre o curso, não foi isso? Então, o nosso curso básico de programação neurolinguística vai lidar com a PNL naquilo que ela tem de mais introdutório e profundo. Porque é como se a gente quisesse... Porque o nome básico não é básico porque é pouco. É básico porque é a chegada no mundo da PNL. Depois, as pessoas que querem continuar podem fazer os demais cursos da formação. Mas esse é o primeiro momento importante da construção do que é a PNL dentro da mente de vocês. E traz conceitos e traz técnicas que podem ajudar vocês, e não apenas vocês, mas dota você de um conhecimento para também ajudar outras pessoas. Pode te ajudar na construção de uma comunicação favorável a sucesso profissional e sucesso pessoal. Neurolinguística tem a ver não apenas com a maneira como nós falamos. Por favor, entendam neurolinguística como algo que tem a ver com tudo que é comunicação em você. É possível que você descubra no curso que a tua própria mente, as coisas que você pensa, é que são a maior fonte das dificuldades que você tem. É a linguagem intrapessoal e não a linguagem apenas interpessoal. Crenças que nós temos, coisas que dizemos para nós mesmos, são comunicações fundamentais para que a vida flua de uma maneira legal. Outra coisa importante, dentro do curso de neurolinguística, nós temos 60 horas que são teóricas e práticas. E muitos exercícios que você faz sozinho ou que você faz com colegas. Tá? Então é um curso que já está aqui em nossa cidade, né? Nós fazemos esse curso já há mais de 20 anos. Tá? O Instituto tem 20 anos, 16 somente nesta casa. E nós queremos muito levar a PNL de uma forma um pouco diferente para as pessoas. Também fazendo pontes com outras linhas de conhecimento, como a filosofia, como alguns aspectos científicos também. Ok? Então vocês podem perceber no material que receberam que nós temos uma turma para começar. É uma semana inteira de atividades. Começa na segunda e termina no domingo. Tá? Então é do dia 7 ao 11, é isso? 7 a 11. 5 a 11, perdão. Do dia 5 ao dia 11 de setembro. É a semana onde ocorre o feriado de 7 de setembro. E é uma semana inteirinha conosco. Tá joia? Essa é uma turma que a gente chama de intensiva e pode ser muito boa também para pessoas que moram em outras cidades, que não teriam como vir sempre para Salvador, vêm uma vez só e fazem um curso conosco em uma semana. Tá ok? Para quem se inscrever agora conosco nessa palestra, nós temos alguns bônus especiais. Então, o primeiro bônus especial é o bônus de um curso digital que eu fiz, gravando aulas, e hoje nós já temos provavelmente mais de 30 vídeos neste curso. É um curso digital que você recebe a senha e você fica assistindo onde e quando quiser este curso. Tá? Então você assiste no seu tablet ou no seu computador, e é um curso que está hoje no valor de mais de R$1.000, mas a gente oferece às pessoas que se inscreverem aqui na palestra no curso presencial.
ok? Existe também um desconto especial no valor de R$100, né, para quem também se inscrever na palestra aberta. Mais alguma outra coisa, Martinha? Agradeci, beleza. Então, são as coisas que eu estava me planejando para lembrar, que às vezes eu esqueço, tá? Bom, gente, vocês podem, assim que terminar a palestra, vocês podem procurar alguém da equipe ou a própria Martinha, minha sócia, para poder fazer a sua inscrição. Só lembrando que é muito interessante aqueles que já quiserem fazer a inscrição, fazerem o mais rápido que puderem, porque as vagas acabam rapidamente, já temos bastante gente matriculada, e senão a gente não consegue ter a possibilidade de colocar as pessoas na sala, porque acontece aqui nesta sala, então a gente tem um número limite, nós pedimos para anteciparem a inscrição, ok? Só lembrando, se você assistiu essa palestra e gostou dela, esta palestra também, além de ser transmitida pelo Periscope, estará gravada e à disposição de vocês. Basta entrar no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube. Provavelmente amanhã ou depois ela já estará no YouTube. E esta noite ela já estará no Facebook. O link no Facebook, basta entrar lá, procurar Calmas Carinhas. A gente já vai colocá-la no Facebook. Tá joia? Muito bem. Vamos encaminhando então para o fechamento do nosso papo. Professores e palestrantes gostam de, no momento em que anunciam o fechamento da palestra, ouvirem um muxoxo da plateia. Eu vou até repetir para poder parecer um pouco mais assim espontâneo. Bom, agora que nós estamos nos encaminhando para o fechamento da palestra, é sempre comovente essa demonstração espontânea, né, legítima, de apreço, mas tudo aquilo que tem um início tem o seu meio e tem o seu fim. E como estamos falando em desapego, é importante sabermos viver os fins das histórias que estão acontecendo conosco. Essas 5 ideias, eu espero que vocês não anotem obrigatoriamente num pedaço de papel, mas coloquem na sua mente. Decidir, e toda vez que nós decidimos é interessante perceber o desapego que acontece na própria decisão. Não dá para seguir adiante sem decidir, gente. Toda vez que você quer alguma coisa na sua vida, você tem que fazer decisões, tomar decisões, e toda decisão implica em necessidade de desapego com as coisas que não foram, que nunca vão ser. E mais, dentro da realidade humana não há garantias de que as nossas decisões com certeza nos levarão para uma vida feliz. Já perceberam isso? Não é? Que a gente diz assim, mas quando eu decido, eu tenho certeza de que tudo que vai vir a partir dessa decisão será o melhor. Sinto muito. Não há garantias. Não há garantias. Então eu prefiro não decidir. Se a vida não dá garantias, eu não vou decidir. Caramba, não decidir já é uma decisão, miséria. Então no momento em que você diz, eu não vou decidir, porque a vida eu já estou decidindo. Então não tem jeito. Não dá para você sair dessa situação que é humana, decidir. Ou vai, ou fica, ou faz de um jeito, ou faz de outro, ou vive de uma determinada realidade, ou vive de outro. De qualquer jeito, você é um ser humano condenado a ser livre. Essa é uma fala de Jean-Paul Sartre, importantíssima para a nossa vida. Em seu existencialismo, uma linha importante da filosofia, Jean-Paul Sartre diz: o ser humano é condenado a ser livre. E esse ponto traz para nós uma reflexão interessante. Mas espera aí, eu estava caminhando na rua, alguém me atirou uma pedra na cabeça. Eu não tive liberdade de escolher se eu queria ou não receber essa pedrada. Ok, é que ainda assim, no momento em que você não escolhe algo que lhe acontece, você pode escolher o que vai fazer a partir daí. Por exemplo, eu recebi uma pedrada na cabeça, fiquei tonto e decido ir atrás do meu agressor e dar 3 tiros nele. Ou eu tomei uma pedrada na cabeça e saio correndo. Ou eu tomei uma pedrada na cabeça e vou chamar a polícia.
Ou seja, quando você estiver vivendo uma determinada realidade na qual a sua participação não estava envolvida, você ainda assim é capaz de escolher o que fazer a partir daí. Então você é condenado a ser livre. E isso é algo forte em termos de desapego, porque também é um desapego da nossa ideia de que somos sempre conduzidos pelas coisas do externo. Se eu sou assim é porque meu pai me criou desse jeito, minha mãe me criou desse jeito, a estrutura social me criou desse jeito, enfim. Eu sou apenas o substrato, um resíduo, uma consequência, um efeito daquilo que o mundo me produziu. É triste alguém imaginar que é só construção externa, né? Então, eu sou influenciado por coisas externas. Sim, lógico. Mas eu não sou apenas isso. Eu posso ser alguém que escolhe. E aí, nesse aspecto, há uma frase de um pensador, de um palestrante, que eu gosto muito, chamado Jim Rohn, que diz: biografia não é destino. Biografia é aquilo que eu vim vivendo até o dia de hoje. Destino é o que eu começo a escolher construir da minha vida a partir de agora. Então, você pode começar a trazer a sua vida para as suas mãos. Questionar. Não tenha medo da dúvida. Aliás, se você tiver que ter medo, tenha mais medo das certezas. Tenha mais medo das verdades prontas. Até daquelas que você já se acostumou a ter. Modelar. Procure pessoas. Procure pessoas com as quais você possa aprender. Gente que possa te ensinar. Gente que já viveu perdas maiores que as suas. Pessoas que sejam exemplos de vida para você. Inovar. Busque coisa nova. Se de repente uma perda aconteceu, talvez ela tenha um grande impacto para você alterar a sua vida. Mudar tudo. Quem sabe essa perda chegou para te dar um sacudimento, né? E fazer você seguir outra trilha, porque aquela trilha já não servia mais para a sua ideia de crescimento. Quem sabe? Eu não sei, mas é você quem pode descobrir. E agradeça. Agradeça as imensas, as incríveis oportunidades de aprendizado, crescimento e mudança que vêm disfarçadas de adversidades e de perdas. Napoleão Hill, autor de um livro célebre chamado A Lei do Triunfo, costumava dizer, né, e deixou dentro do seu legado, o ensinamento que ele proporcionou para todos nós, algo que é muito interessante. Toda adversidade contém em si a semente de algum benefício. Toda adversidade contém em si a semente de algum benefício. Por que não observarmos aquilo que está ali oculto e que pode ser um combustível para a nossa expansão, para o nosso crescimento? Enfim, eu poderia fechar agora, de verdade, dizendo para vocês que o próprio fato de vocês estarem aqui, hoje é dia de jogo, né, gente? Já está acontecendo? Não, né? Vai dar tempo de vocês chegarem. E, aliás, eu fico me perguntando como é que vai ser hoje. Como é que vai ser hoje? Porque há uma pressão superlativa em cima da galera. E é bom a gente olhar para os meninos e dizer: por que vocês não jogam que nem mulher, rapaz? As nossas meninas estão muito melhores, né? Mas, enfim, eu queria dizer para vocês o seguinte: aproveitem as ideias que vieram hoje aqui, aproveitem algum estalo. Se você pudesse dizer numa palavra qual foi a coisa que mais lhe tocou, a ideia, a frase, a palavra que mais lhe tocou nessa palestra sobre desapego. Alguém poderia me dizer alguma? Uma ideia que veio hoje e que foi mais poderosa para você. Como que? Mudança. Mudança, a ideia da mudança. Obrigado. Alguém mais? Da reconstrução. Hã? Da reconstrução. A reconstrução. Ok, a ideia de reconstrução. Ressignificação. Legal. Soco de estômago. Foi um soco no seu estômago. Rapaz. Um soco promissor. Um
um soco benfazejo, um soco de despertar. Como é seu nome, querido? Tavares, alguns socos no estômago também chegaram na minha vida, meu amigo. Alguns foram, a princípio, capazes até de me desacordar. E aí, quando eu acordei outra pessoa. Esse é o grande ponto. Quem mais? Por favor. Agradecer. Ser capaz de agradecer até mesmo as nossas perdas, né? Puxa vida. Como? Eu tenho que acreditar que não vai ter mais. Não vai mais ter. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Não é? Então é interessante observar isso. Tudo sempre passará. E por favor, meu anjo, fala. A minha palavra mais forte é exatamente desapego. A própria palavra desapego. A própria palavra desapego. E é provável que alguma coisa que eu tenha falado aqui não foi útil apenas para você. Se você achar que esta palestra é útil para alguém, alguma coisa que eu falei aqui pode tocar uma pessoa que você conhece, que está precisando ouvir essas coisas, o link vai estar disponível. Eu acredito que a gente pode espalhar muita coisa. A gente espalha muita bobagem, né? A gente espalha muita coisa que... Que tal espalhar algumas coisas que podem ser enriquecedoras e transformadoras? Que tal espalhar alguns socos no estômago? Que podem trazer o despertar. Havia um homem que dirigia o seu carro numa estrada por um deserto lá nos Estados Unidos. Este homem estava dirigindo o seu carro e começou a perceber que o combustível estava acabando. Por favor, nas minhas histórias, quando eu as narro para as plateias, eu gosto muito de ouvir a sonoplastia. Este homem dirigia o seu carro por uma estrada deserta e de repente ele percebe assim, à margem da estrada, um posto de gasolina. Como o seu combustível já estava acabando, ele freia no posto. Sonoplastia perfeita. E aí ele vê um senhor que está sentado numa cadeira, é o frentista, né? Um senhor de barbas brancas, paletó jeans, segurando um jornal, numa cadeira de balanço. Certo? E ao seu lado, um cão deitado que uivava. Ele uivava muito. O dono do carro parou e disse: Senhor, eu gostaria de abastecer meu carro. Pois não. Guardou o seu jornal, foi lá, abasteceu o carro. E enquanto estava abastecendo o carro, o dono do automóvel viu o cachorro que estava ainda uivando. E curioso perguntou: mas moço, por que esse cão está aí uivando? E ele disse: porque ele está deitado em cima da tábua. E continuou abastecendo o carro. E o cachorro lá uivando. E ele, não satisfeito, disse: mas moço, ele está deitado na tábua, e daí? E o velhinho disse assim: olha, é o seguinte, é que a tábua tem um prego. Ora, o dono do carro disse: mas e por que ele não sai de cima do prego? O frentista parou de abastecer, olhou para o homem. Naquele momento ele deixou de ser um frentista e se transformou numa espécie de sábio e lançou uma pérola de filosofia que foi a seguinte: ele não sai de cima do prego porque a dor é suficiente apenas para que ele reclame, para que ele uive, mas ainda não foi suficiente para que ele se empenhe em mudar, para que ele tenha uma reação de transformação. Por isso, assim como muitas pessoas, ele também não se desapega da dor e prefere continuar uivando do que fazer uma transformação efetiva em sua vida. Vocês conhecem muita gente que está em cima do prego, meus amigos? Em cima do prego em situações que não mudam, que não se alteram. Quem sabe já está na hora delas começarem a fazer algum movimento.
Eu acho que nesta sala não tem ninguém em cima do prego. Acho que é apenas um amigo seu, cunhado, a sogra, talvez um vizinho, o síndico do condomínio. Mas aqui não me parece que esses rostinhos felizes, sorridentes, têm pregos em suas vidas. Mas se acaso houver, está na hora da gente também se desapegar da dor. Porque até mesmo a dor é capaz de viciar e congelar a gente. Eu espero que vocês tenham gostado e essa noite tenha sido produtiva para vocês. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Um prazer estar com vocês, tá? Alguma dúvida a respeito do curso? Oi, Que você vai fazer 29. Ah, sim. Carmen está me lembrando, dia 29, aqueles que já conhecem e aqueles que querem conhecer os encontros da cultura, na Livraria Cultura. Alguém já foi aqui para a Livraria Cultura? O evento é um encontro de palestrantes. Neste próximo eu vou estar presente e vai acontecer no dia 29 de agosto, às 19 horas, no auditório Eva Hess, da Livraria Cultura. A contribuição é alimento para cães e gatos. Tá joia? Que vai para uma instituição que cuida de bichinhos. Tá joia? Ah, sim. Como sempre, eu gosto de mostrar para o pessoal. Vocês deem um tchau aqui para a galera. Tchau aqui o pessoal presencial. Ó, gente. Pessoal presencial. Pessoal presencial e pessoal da caixinha. Valeu? Ótima noite, galera. Tudo de bom. Tchau.